Olá, sejam bem-vindos ao vídeo. Esses relatos foram retirados do subreddit Vinganças Mesquinhas, onde as pessoas contam suas histórias de pequenas vitórias sobre aqueles que o prejudicaram. Esses relatos foram traduzidos direto do inglês, por isso algumas frases e falas podem ficar um pouco sem sentido. Contexto: trabalhei para uma fábrica a 1 hora de distância de uma grande cidade em Nova Jersey. Participantes: eu, recém-saído da faculdade, estrangeiro com visto de trabalho, meu colega que também era meu líder, vamos chamá-lo de Mike, e meu chefe Jared, que era um perdedor total e um chefe horrível. Hora da história. Quando entrei no departamento, percebi que Mike era um pouco estranho. Eu o ouvi menosprezar publicamente o povo mexicano e dizer como eles estão roubando nossos empregos blá blá blá. Não sou mexicano, mas sabia 100% que ele viria atrás de mim em breve. Ele logo começou a brincar comigo, dizendo que achava que eu realmente gostaria de Jeff Dunham porque iria associar-me com Hackett, o terrorista e algumas outras coisas realmente estranhas e ofensivas sobre minha cultura. Lembre-se de que, quando entrei no departamento, ele ficou apavorado porque minhas habilidades eram muito melhores que as dele, algo que foi apontado pela gerência executiva. Permaneci respeitoso e olhei para ele como um mentor. Evitei ir ao RH porque estava com visto de trabalho e tinha pavor de perder meu status. Eu não tinha outras opções. A transferência de empregos era uma situação complicada. Eu teria que encontrar um empregador que estivesse disposto a me patrocinar depois de investir em mim e eu realmente queria ficar no país, então decidi que iria lidar com isso. Tudo o que isso significava era que eu estava indo para casa com raiva na frente do meu parceiro, algo que eu realmente me arrependo. Então houve um dia, Mike se recusou a participar de uma reunião porque estávamos trabalhando em um projeto que fui designado como líder. Ele era parte integrante do projeto e quando ele não apareceu na reunião eu respeitosamente fui ao seu cubículo e perguntei se ele poderia se juntar a nós. Sua resposta foi: eu não quero ir, tire a merda da sua cara da minha frente. Perguntei novamente respeitosamente, ao que ele respondeu: por que você não volta para o seu país de merda? Eu disse: o que você acabou de dizer? Ao que ele dobrou ao dizer: eu disse: por que você não volta para o seu país de merda? Desnecessário dizer que fui imediatamente para o vice-presidente de RH, que tentou me acalmar dizendo: Mike costumava ser muito pior. Ele fez tantos progressos. Por favor, não deixe isso te afetar. Claro que eu, sendo o espertinho que sou: desculpe pai, eu disse tudo bem, então você tem uma filha, certo? Então, se eu era um estuprador e costumava estuprá-la uma vez por semana, mas agora eu a estupro uma vez por mês, você vai dizer que eu era muito pior e agora estou melhor, então mereço compaixão. Você deveria ter visto o rosto dela. Ela estava cambaleando. Claro que o que eu estava tentando dizer é que algumas coisas são realmente pretas ou brancas sem nenhuma área cinza. Adivinha o que aconteceu a seguir? Eles chamaram um terapeuta para que nós dois trabalhássemos na frente dele para que ele pudesse ver se nossas interações acionam as emoções um do outro. Inacreditável. Algumas semanas depois, Mike voltou a ser o que era antes e fez outro comentário xenófobo para mim que nem vou mencionar, então fui até meu chefe, que naquela época ele disse que eu estava exagerando e não queria nada com isso. Eu disse a ele: ok, então hoje é terça-feira, se até quinta-feira de manhã você não demiti-lo, estou me demitindo, mas quando sair, irei ao escritório do CEO e informarei o que está acontecendo, então escolha com cuidado. Se eu sair, você também vai perder o emprego. Ele me disse que eu estava sendo um idiota porque Mike tem artrite severa e não posso simplesmente demiti-lo. Tirei o dia de folga sem avisá-lo e na quinta-feira de manhã eles levaram Mike para fora, mas fiz um esforço extra e avisei o CEO. E o vice-presidente de RH junto com meu chefe também foram demitidos logo depois. Eu não posso te dizer o quanto eu estava tremendo no escritório do CEO. Atualização: todos, obrigado pelos comentários maravilhosos e críticos. Concordo 100% que os comentários sobre sua filha foram terríveis e inapropriados. Eu estava tentando encontrar um ponto para fazer uma comparação sobre muitos anos de frustração e medo de essencialmente deportação e fiz uma escolha horrível de palavras. Funcionou? Sim. Estou feliz por ter feito isso? Não, mas no contexto do que estava acontecendo, vejo por que fiz isso. Eu não queria mentir sobre o que eu disse. Obrigado novamente por cada comentário. E sim, a história é real. Esta é uma cidade rural e os Micks na empresa superavam ligeiramente os não Micks. Pense em uma cidade fabril geracional: mãe, pai, filhos trabalharam lá. Fim do relato. Li uma história aqui sobre como se vingar de um empregador anterior e isso me lembrou de uma loja em que trabalhei. Fui técnico automotivo por uma década. Fui para a faculdade de um grande fabricante automotivo, aprendendo especificamente sobre seus modelos. Mas ficou chato rápido.
Adoro ler fora de casa, então, depois de me formar, encontrei o que pensei que seria um trabalho incrível em uma loja off-road local. A empresa estava no mercado há muito tempo e era conhecida na minha cidade como lugar para fazer upgrades e reparos de Jeep e off-road. Fui inicialmente contratado como ajudante de loja, com o entendimento de que aprenderia algumas das coisas mais difíceis, como soldagem, instalação de engrenagens e outras habilidades mais específicas. A loja pertencia a um homem muito religioso. Quando entrevistei, ele falou sem parar sobre sua fé, seu trabalho por meio de sua igreja com instituições de caridade e missões, e como ele era puro por nunca ter bebido em sua vida e que raramente xingava. Os primeiros meses correram bem, mas depois de algum tempo trouxe à tona o fato de que tinha algum conhecimento e que não queria ficar varrendo o chão, trocando óleo e perdendo tempo. Eu queria me aprofundar como técnico. Foi quando o proprietário mostrou suas verdadeiras cores, repreendendo-me verbalmente na frente do resto da equipe, chamando-me de ingrato e estúpido por pensar que eu seria melhor. Sendo o ingênuo de 21 anos que eu era, eu aguentei. Fiquei por aqui e acabei sendo transferido para outra parte da loja. Como uma espécie de negócio paralelo, esta loja assinou contrato com uma empresa nacional de interlock. Interlocks são dispositivos instalados em um carro, quando você recebe um DUI, dirigir sob influência. Também conhecido como sopro e vai. Entre, ligue o carro, sopre no aparelho e assim que ele determinar a sua sobriedade, permite a partida do carro. Fiz essa parte do negócio por quase um ano inteiro. Bastante simples, instalando as unidades, fazendo a calibração mensal e baixando os dados, e retirando as unidades quando a pessoa cumprir os termos da pena. Pouco antes do Natal, eu e o outro cara que fez as instalações fomos chamados ao escritório no final do dia. Sem cobertura de açúcar, esse homem nos olhou bem nos olhos e disse que estava nos demitindo e interrompendo seu relacionamento com a empresa Interlock. Ficamos chocados, especialmente com o quão indiferente e arrogante ele era sobre isso. Ele nos disse para empacotar as coisas e ele teria nossas verificações finais até o final da semana. Desde que eu era um técnico, eu tinha uma caixa de ferramentas completa e um carrinho de ferramentas. Perguntei se poderia ter alguns dias para pegar um trailer para retirar minhas ferramentas, o que ele surpreendentemente aceitou. Fui para casa, dei a notícia à minha família e comecei a procurar um emprego. Fui demitido na segunda-feira, então na quarta-feira peguei um trailer do meu pai e fui buscar minhas ferramentas. Entrei no meu antigo espaço de trabalho para encontrar um membro da empresa de interlocks treinando alguém sobre como os interlocks funcionam e como instalá-los e trabalhar com eles. Tive um momento com o funcionário da Interlock e perguntei o que estava acontecendo. Ele disse que o proprietário nos demitiu e nos substituiu por uma única pessoa. Cuidei da minha vida, carreguei todas as minhas coisas e entrei para receber meu cheque final. Fiquei pensando nisso o tempo todo enquanto carregava minhas coisas. Surpreendentemente, o cara novo veio ver o que eu estava fazendo. Conversamos sobre o trabalho e as instalações. Então, uma ideia surgiu na minha cabeça. Despreocupadamente, perguntei ao cara por quanto ele havia sido contratado, em termos de salário. Fiquei surpreso ao descobrir que ele foi contratado por um salário por hora significativamente mais baixo do que o meu. Eu ganhava $7 a 8 a mais por hora, se não me falha a memória. Quando descobri, fiz questão de avisá-lo e disse-lhe pessoalmente que ele seria louco de fazer o trabalho para o qual havia sido contratado. Ele pareceu extremamente chocado quando lhe contei meu salário e pediu licença. Alguns minutos depois, enquanto eu amarrava minha caixa de ferramentas, ele saiu andando, entrou no carro e foi embora. Bem em suas curvas estava o dono. Ele veio absolutamente desgrudado de mim. Eu nunca vi uma série de palavrões de um empregador, me destruindo verbalmente por fazer seu novo contratado desistir no primeiro dia. Eu apenas ri e disse, caramba, acho que meu trabalho aqui acabou. Entrei na minha caminhonete e fui embora. Alguns dias depois, liguei para o representante da Interlock e pedi a ele que me mantivesse informado sobre se eles conseguiriam alguém para nos substituir. Eles levaram quase 6 meses para encontrar um novo técnico de instalação. Muito satisfatório. Fim do relato. Eu postei isso no subreddit Eu Sou o Idiota alguns dias atrás e alguém sugeriu que eu publicasse aqui, porque é de fato uma pequena história de vingança. E isso aconteceu há um tempo atrás. Eu, mulher com 39 anos na época, ganhei cerca de 50 quilos quando estava grávida. Minha amiga M, 55 mulher, não tinha filhos, então ela não tinha nenhuma pista de primeira mão sobre como o corpo de algumas pessoas pode mudar. M teve o cuidado de não dizer nada diretamente sobre meu peso. Mas eu poderia dizer como ela se sentia porque ela fez muitos comentários sobre dieta e exercícios. Achei que perderia peso amamentando, como fiz com meus outros bebês, mas eles nasceram quando eu morava em uma cidade diferente de M, então ela não me viu pessoalmente na época. Quando eu ia na casa da M antes, ela me oferecia salgadinhos tipo batata frita.
Mas agora ela começou a me oferecer apenas coisas como vegetais cortados com molho de 0 caloria. Ela tentou me convencer a fazer caminhadas com ela, mas eu estava exausta, tinha que voltar ao trabalho em tempo integral e já fazia exercícios suficientes, então quase sempre dizia não. Uma vez, até vi algumas batatas fritas na cozinha dela e disse: "Posso pegar algumas dessas?" Ela disse que não, aqueles eram do marido dela, então eu não poderia ficar com nenhum. Ok, tudo bem, mesmo que eles nunca estivessem fora dos limites para mim antes de eu engordar. Eu sabia que ela tinha boas intenções, mas... depois de meses dela me pressionando para viver mais saudável, ou seja, perder peso, comecei a ficar irritada. Eu já estava comendo de forma saudável e me exercitando quando podia, e o peso do bebê estava realmente diminuindo com a amamentação. Nota: a amamentação não é uma maneira garantida de perder peso para todos, mas felizmente foi para mim. Cheguei a um ponto em que estava realmente cansado do apoio de Amy. Então, quando ela começou a promover exercícios e nutrição, eu disse a ela: "Meu corpo é diferente de ter um bebê, sou feliz do jeito que sou e não vejo motivo para mudar a mim mesma ou meus hábitos." Ela sentiu, mas ela ainda não parou. Então aqui é onde eu poderia ser a idiota. Comecei a dizer a ela abertamente que não havia perdido nenhum peso do bebê. Isso era uma mentira. Eu tinha perdido cerca de 15 quilos. Depois, 20. Então, depois de cerca de um ano, quando desmamei meu filho, perdi tudo e cabia na maioria das minhas roupas velhas. E ainda dizia a Amy: "Estou feliz do jeito que sou, mesmo com meu novo peso." E Amy continuou falando sobre dieta e exercícios. Eu parei de achar isso irritante neste ponto e comecei a achar engraçado. Um dia, uma amiga em comum disse a Amy que eu estava com uma boa aparência ultimamente depois de perder peso, e Amy insistiu com ela que eu não havia perdido nada. A amiga apontou que eu estava obviamente muito mais magro e ela disse que Amy provavelmente não tinha me visto ultimamente. Mas ela tinha acabado de me ver no dia anterior. Então, da próxima vez que encontrei Amy, ela perguntou: "Você perdeu peso e não me contou?" Eu disse: "Sim, talvez um pouco." Ela pensou que eu era uma idiota por dizer a ela o tempo todo que eu não havia perdido peso. Mas eu disse: "Vamos lá, você tem olhos que funcionam muito bem." Em vez de perceber que eu estava ficando mais magra bem na frente de seu rosto, ela de alguma forma ficou presa em sua mentalidade de que eu precisava de apoio para ser mais saudável. E, como resultado, ela parecia uma idiota na frente de pelo menos um amigo em comum, e talvez outros também. Edição: uau, isso chamou muito mais atenção aqui do que no Eu Sou o Idiota. Só para constar, fui eleito não é o idiota lá, mas acho que fui um pouco idiota porque meu amigo realmente teve boas intenções. No entanto, ela não parou mesmo depois que eu pedi, e eu deveria ter deixado mais claro em meu post que pedi a ela várias vezes, de várias maneiras, para parar de comentar sobre meus hábitos de saúde, e, por implicação, sobre meu corpo. Devo também dizer que minha amiga não tem filhos por opção, então seu comportamento não estava enraizado no ciúme. Além disso, ela é uma pessoa adorável e, anos depois, ela ainda está na minha vida e nunca mais fez nada intrusivo e irritante assim. Embora eu tenha engordado um pouco ao longo dos anos, ela ficou em silêncio sobre isto. Então talvez ela tenha aprendido a lição? E para todos aqui me dizendo que eu fui idiota, por que você leu Sub de Vingança Mesquinha se não quer ouvir histórias de pessoas agindo como idiotas de maneiras mesquinhas? Sei que manipulação é errado, mas fiquei muito exasperado e faria tudo de novo. Fim do relato. Para encurtar a história, nossa vizinha de cima deixou o namorado morar com ela. Ele parece ter no máximo 18 anos. Todas as noites desde que se mudou, ele ligou para a polícia ou reclamou com o proprietário que estávamos ganhando muito barulho. Veja bem, na maioria das vezes dessas reclamações estávamos todos literalmente dormindo. Por isso, decidimos começar a registrar reclamações de ruído, pois eles são muito mais altos e constantemente acordam nosso filho. Fizemos o possível para manter o barulho baixo, mas nunca fizemos tanto barulho e os inquilinos anteriores nunca tiveram problemas conosco, nem a mulher no andar de cima até o namorado dela se mudar. Ontem foi a gota d'água. Nosso senhorio nos disse para avisá-lo se seus cães estivessem fazendo muito barulho. Depois de ouvir o cachorro latir por 3 horas seguidas, decidi dizer algo. Eis que cerca de 20 minutos depois os policiais estão na minha porta, dizendo que houve uma reclamação de que meu filho estava chorando por horas. Lembre-se de que meu filho não chorou o dia todo. Então eles pedem para ver minha filha. Eu mostro a eles minha filha que está claramente contente e claramente não chorou e eles seguem seu caminho. Momentos depois, o namorado lá em cima chega batendo o pé o mais alto que pode, dizendo: "Você quer dizer que eu faço muito barulho?" e gritando e xingando a gente pelo chão. Fizemos inúmeras tentativas de fazê-lo descer, mas ele se recusa e começa a tocar música o mais alto que pode. Registramos tudo isso e enviamos para o nosso senhorio.
E então decidimos ser mesquinho. Afastamos nosso filho do barulho. Meu namorado gosta muito de música e produção de áudio, então temos um sistema de som de alta qualidade muito alto. Passamos a tocar música o mais alto que podemos, uma vez que nosso bebê está protegido do som que abafou muito o que ele estava tocando. Depois que paramos, ele ficou em silêncio e sua namorada logo depois chegou em casa e começou a gritar com ele por ser como ele era. Ele é muito abusivo com ela e podemos ouvi-lo gritando e jogando coisas nela o tempo todo, cara é um merda no geral. A cereja no topo do bolo é que hoje o proprietário está vindo para dizer a ele que ele precisa se mudar o mais rápido possível e não pode mais entrar na propriedade. No geral, uma grande vitória para nós. Fim do relato. Primeiro, devo dizer que não sou dos Estados Unidos e o inglês não é minha primeira língua, então, por favor, tenha paciência, farei o meu melhor. Alguns anos atrás, eu estava trabalhando com uma agência de colocação. Você diz a eles que tipo de trabalho você pode fazer e que salário você espera e eles encontram algo para você. Eles me encontraram um ótimo emprego a 15 minutos de casa, 3 dias de folga semanal e $22 por hora, com 19 anos, eu adorei. O funcionamento dessa agência é que após 3 meses a empresa em que você trabalha é obrigada por contrato a contratá-lo. Era uma fábrica de cercas, então o barulho era muito alto, tão alto que, quando você sai de casa, seus ouvidos começam a zumbir. Também era meio perigoso porque os motoristas das empilhadeiras sempre usavam fones de ouvido. Eu também nunca vi ninguém com óculos de segurança. Você entendeu, havia muitos problemas de segurança. Então, durante 2 meses e 30 dias, fui trabalhar todos os dias, pontualmente, nunca faltei um dia e até coloquei meu nome para fazer horas extras aos sábados. Tudo parece estar bem, recebi um bom feedback de outros funcionários, dizendo que eu aprendia rápido e tinha potencial. Um dia, OSHA, Administração de Segurança e Saúde Ocupacional, é um outro nome aqui, mas vamos chamá-lo de OSHA para a história, veio fazer uma visita surpresa. No entanto, a entrada da frente está trancada, então, quando o chefe abre a porta, ele teve tempo de nos dizer para colocar nossos óculos de segurança e tampões para os ouvidos, eu nem sabia que tínhamos alguns. Então OSHA fez sua inspeção e seguiram seu caminho, tudo estava como eles queriam. Assim que a porta se fechou, todos tiraram os óculos. Ok, então no final daquele 30º dia, meu chefe me perguntou se ele poderia falar comigo em seu escritório antes de eu ir para o fim de semana. Ele me disse que hoje era meu último dia e não me deu motivo, até me disse que eu era um bom empregado. Pela maneira como ele falava, tive a sensação de que ele não gostava de mim pessoalmente, então era isso. A agência me ligou alguns minutos depois, dizendo que não trabalharia mais lá e me perguntou se eu sabia o porquê, porque normalmente eles dão um motivo. Então agora é minha vez de ser mesquinho. Liguei para a OSHA e contei a eles como é inseguro lá e como eles basicamente faziam um show quando os inspetores estavam lá. Eu disse ao cara ao telefone que se o inspetor entrar no estacionamento dos funcionários, há uma porta que dá direto para a fábrica e essa porta está destrancada. Ele me agradeceu e foi isso. 2 ou 3 semanas depois, tive que dirigir pelo local, era durante o dia, então deveria estar aberto. E quando olhei, não havia carro no estacionamento e as janelas da recepção estavam fechadas com tábuas. Eu não podia acreditar que funcionou tão rápido. Já se passaram cerca de 7 anos e o lugar parece estar abandonado há anos. Obrigado por me ler, espero que não tenha sido muito complicado de entender. Fim do relato. Informação importante. Decidimos fazer um micro-casamento, apenas com a nossa família imediata, cerca de 10 pessoas. Casamos em um local conhecido por realizar eventos muito grandes, mas alugamos uma sala menor lá. Meu marido tem um filho com a ex, então a vê com bastante frequência para coisas relacionadas ao meu enteado. Estávamos sempre planejando convidá-la para o casamento para ver o filho deles todo arrumado e para manter um bom relacionamento de coparentalidade. Antes de convidá-la, ela informou a DH que estaria lá e perguntou quando e onde seria. Ele ficou um pouco surpreso, mas como estávamos planejando convidá-la de qualquer maneira, ele apenas disse a ela. No dia, ela apareceu em nossa cerimônia matinal usando o vestido mais curto que eu já vi, sobre meias e suspensórios. Os suspensórios podiam ser vistos por uns bons 15 centímetros antes da barra do vestido, salto alto, maquiagem de boate, e bijuterias. Na verdade, meu pai me puxou de lado para perguntar quem contratou uma stripper. Eu descobri depois por amigos em comum que ela havia mandado uma mensagem para todos eles perguntando quando eles chegariam lá, porque ela havia se convidado. Não pensamos em avisá-la que era uma cerimônia tão pequena, e quando eles avisaram que era apenas família e a recepção foi completamente separada, ela começou a entrar em pânico um pouco. E tive a melhor vingança mesquinha. Pedi a todos que fossem super gentis com ela.
Toda vez que ela tentava fugir, alguém a puxava para uma conversa. Ela ficou extremamente desconfortável e acabou sentando-se com o casaco cobrindo-a. O casamento transcorreu sem problemas. Não tenho certeza do que ela esperava que acontecesse, mas no final deu tudo certo. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. E se quiser, pode sugerir um subreddit nos comentários. Até a próxima!